pra gente aqui no nosso Boa Tarde Cidade, 3 da tarde e 34 minutos. Toda quinta-feira a gente traz o nosso quadro Diálogos. A ideia justamente é trazer um pouco de filosofia para o nosso dia a dia. Estou recebendo aqui o professor Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia, sempre nos ajuda a trazer essa filosofia para o dia a dia. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. Como sempre, um prazer aqui hoje na companhia da chuva também. Pois é, a chuva chegou com tudo, mas a gente pode filosofar também nos dias mais chuvosos, né? Eu acho que até melhor, né? Com certeza, fica mais convidativo a introspecção, né? Exatamente. A gente estava falando em introspecção, a gente estava acompanhando os fatos aqui do cotidiano, porque a gente sempre tenta trazer a filosofia um pouco para isso. E falando, conversando sobre o que a gente iria abordar hoje. Eu vi um assunto que eu sempre trago aqui pro Boa Tarde, inclusive, que é essa exploração espacial, etc. Artemis 2 foi lançada, né? A ideia é justamente passar ali na órbita da Lua, dar uma volta por ali. É uma missão tripulada, tem astronautas, e depois volta à Terra. E na próxima Artemis 3, eles devem sim pousar na Lua novamente. Comecei a pensar um pouco mais filosoficamente sobre isso, junto com o professor. E aí eu lembrei do Ícaro, né? Conversando com o professor aqui, o mito do voo de Ícaro, que voou muito próximo do Sol, com asas de cera, né? E acabou, infelizmente, caindo. Por que nós tentamos alcançar muitas vezes algo que parece tão longe? A gente tenta sempre buscar o inalcançável, professor? Essa questão, quando tu me colocou, eu achei ela muito interessante. São vários caminhos que a gente pode trilhar, né? Mas sim, e por uma frasezinha muito linda que é vontade de saber. A vontade de saber é que move a gente a ir longe, assim. Na verdade, é uma compulsão. A gente tem essa coisa que é a primeira... Quando a gente estuda filosofia, assim, na primeira aula a gente ensina aos alunos a filosofia é a busca pela verdade. E o aluno fica tipo, tá, beleza, foda-se. Só que não é uma busca pela verdade, é uma compulsão, é uma obsessão que nós temos com o verdadeiro. Nós temos isso. A gente não admite a mentira e o desconhecimento na nossa vida. Não uma mentira, mas o desconhecimento. A verdade nesse sentido do conhecimento. Mas a verdade ela tem várias facetas, então é uma busca inesgotável. Exatamente. Incessante. Por isso essa compulsão permanente. Porque a gente tem essa... Não entre verdade e mentira, sabe? Mas entre aquilo que nós não conhecemos e aquilo que nós conhecemos. Conhecer é uma coisa mágica. Depois a gente fica mais velho, a gente fica meio bobo. Mas tente lembrar das vezes que você aprendeu alguma coisa. Aquilo não te trouxe um sentimento ímpar? A primeira vez que tu conseguiu realizar aquilo que tu se propunha? Tenta lembrar daquelas vezes que você não tinha certeza de tudo. Eu acho que é super importante isso também, né? É lição de humildade, vale a pena. Com certeza. Pensem assim, primeira vez que você conseguiu trocar a marcha do carro. Primeira vez que você conseguiu trocar uma nota de violão no tempo certo, que você acertou uma receita, que você acertou uma conta, que você entendeu determinada coisa. Entender é algo muito forte. Entender é algo muito forte. Por isso que a gente vive por essa compulsão de querer sempre mais, né? Porque é o que Michel Foucault chama, né? Vontade de saber, né? É essa coisa dentro de nós, assim, que eu digo, ela é compulsória. Nós temos, simplesmente é da nossa natureza querer saber. Pois é, mas o que nos move a isso? Por que a gente tem essa ânsia, essa ambição aí do saber? Digamos assim, a gente foi amaldiçoado com a qualidade de ser racional. Mas é porque Ícaro voou muito perto do Sol e caiu no mar, né? As asas dele derreteram, né? Isso não é perigoso, não? É perigoso, mas novamente, é como lidar com essa compulsão, né? O fato de nós sermos racionais nos coloca esse problema. Nos coloca esse problema que a gente se sente sempre compelido a mais. Sempre compelido a mais, compelido a mais. E negar aquilo que nós queremos parece até contrário àquilo que nós somos. Aí que nós enfrentamos essa dificuldade e por isso às vezes os excessos, né? Apesar de se levantar a pergunta, quando é demais querer? Pois e quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, porque vamos lá, né? Se eu não sei nada de futebol, tô dando um exemplo aqui, e aí eu começo a saber a existência do futebol, aí agora eu tenho muito mais, um universo inteiro para saber sobre o que é um impedimento, sobre
tô dando um exemplo básico aqui, mas cada pequeno horizonte que é aberto pra gente, a gente ganha um mundo todo de conhecimento que a gente tem que explorar. Então enfim, é infinito. Por isso que é fascinante. Por isso que conhecer é apaixonante. Por isso que nós temos essa compulsão. Porque conhecer algo e descobrir esses novos mundos dá sentido para nossa existência, né? Afinal, assim, viver é um ato biológico, né? Existir é uma escolha humana. A gente está vivo, mas agora existir é uma escolha. E quanto mais mundos a gente descobre durante a nossa vida, mais ela vai ficando repleta de sentido. Sentido que ela não tem intrinsecamente, né? Mas por que nós existimos? Não tem nenhuma razão especial. Agora, você pode dar um sentido à sua existência, e normalmente é por meio do conhecimento que a gente vai criando essas camadas de nós mesmos, né? Aprender alguma coisa, cultivar aquilo dentro de nós, traz sentimentos que só o tempo e o conhecimento pode dar. Por isso que ele é tão mágico, né? E reforço, o conhecimento não só letrado, de leitura, mas o conhecimento de vida mesmo, de se dispor a aprender e a viver determinadas coisas, né? Conhecer, por exemplo, hoje algo que nós desconhecemos, né? Eu, às vezes estou com alguns amigos, assim, ou pessoas mais velhas, eles escutam um canto de pássaro, elas sabem qual é aquele pássaro. A pessoa não tem a menor ideia. Com alguém, ela fala, essa aqui é a árvore tal. Não sei. Se eu soubesse quais que são aquelas árvores, eu estaria vivendo um outro mundo. Um mundo em que eu sei que árvores são aquelas. E esse é um mundo mais rico, né? Esse é um mundo mais lindo. Por isso que a gente é sempre apaixonado por esse querer mais. Pois é, mas vamos lá. A gente está citando aí o mito de Ícaro, que voou perto demais do Sol e caiu. Quando é que é um sonho alcançável, como a missão Artemis agora, que pela nossa tecnologia aparentemente é ok, a gente já foi na Lua, então tá tudo certo. Mas quando é um sonho alcançável ou quando é um sonho louco demais, a ponto de ter o risco aí de derreter as asas? No mito, né, conta que o próprio pai dele não queria muito, né, mas que ele estava muito obstinado a isso. Eu acho que essa questão do limite do saber, ela é bem pessoal. Que é assim, tem um momento que você pode se dar por satisfeito. E essa linha, ela é completamente particular. Ela é completamente particular. Entretanto, isso precisa ser feito uma segunda pergunta, que é: essa é a melhor vida que eu posso viver? Eu acho que cruzando essas duas coisas a gente chega numa resposta, porque nós queremos viver e viver plenamente, em intensidade e sermos livres. Entretanto, isso, digamos assim, sem fim, não nos traz a felicidade. Porque senão a gente pode ficar frustrado, porque sempre haverão mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. É por aí. Então há um universo muito grande aí para se descobrir. Pois é, tem limite para ambição? Quando é que a gente para? Quando você decide. Quando você decide que essa é a sua vida feliz. Por isso que é... Mas é muito difícil decidir isso, né? Ou pelo menos entender a ponto de decidir que realmente é isso. Normalmente isso é muito vinculado com uma questão de autoestima e confiança. Ainda que ela possa induzir a erros, às vezes a gente tem pessoas que são muito confiantes de si e para elas não tem limite daquilo que elas podem alcançar. Já para outras, elas veem um mundo muito pequeno porque confiam poucas nelas mesmas. Cada um com a sua história particular. Mas é claro, quando a gente olha e pensa na nossa vida, ela de fato não tem limite. A gente ou melhor, a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser, ainda que a probabilidade jogue contra, na maioria das vezes. É um pouco a teoria aristotélica, assim, ele diz que todo mundo tem potência e ato, né? Nós podemos ser coisas que vão se transformar por meio da ação ou não. Agora, que nós podemos alcançar tudo aquilo que nós queremos, assim, no campo das ideias, nós podemos. Mas, nos termos de vida real, a estatística joga contra a gente, muitas vezes, né? É daí que vem a frase querer não é poder? Eu acho que sim. Porque a nossa vontade, ela encontra um limite, que é o mundo. O mundo impõe esse limite para o nosso desejo, né? Tal qual na história de Ícaro, né? O que fez com que ele encontrasse o limite foi o mundo, foi o sol. Não tinha nada errado, ele por ele. Nada... Que é um pouco daquele assim, como pode você fazer tudo certo e ainda assim errar?
É um pouco injusto. Esse é o limite que é apresentado a nós, né? Você pode fazer tudo certo, mas errar. Mas o mito de Ícaro, ele não é para mim soa muito um aviso contra o enfrentamento ao que é muito grandioso. Porque o Sol, ele é muitas vezes representado como uma deidade mesmo, né? Com o aspecto divino, né? A luz e tudo mais. Então, o Ícaro, ele desafia a natureza humana quando ele quer voar, né? E só que ele chega muito perto do que é muito maior que ele. Há isso no conhecimento também? Ou não? O Ícaro nos explica isso? Nos ensina isso? Ou é uma impressão minha? Então, sabe que é interessante isso que tu disse? Hoje eu estava dando uma aula sobre estruturas das revoluções científicas. E é meio que sobre isso. Tem um cara chamado Feyerabend que ele diz que a gente só cria algo novo quando a gente ignora as regras anteriores. Normalmente a gente imagina esses nossos processos assim de criação, evolução e construção quando você pega um caminho e vai seguindo, né? E vai seguindo. Mas normalmente quando nós temos uma transformação, toda transformação ela envolve uma insubordinação. Rompimento com o que está estabelecido. Que é ele desobedecer, né? O pai dele que não queria que ele fosse. O elemento do desafio representa o mundo. O mundo impõe para nós limites. Isso é uma coisa. Outra coisa são os limites dentro de nós mesmos, que é eu acredito que eu consigo ou não. E um terceiro espaço são as pessoas que eu me cerco, me estimulam ou não a realizar esse sonho. Eu acho que são essas três esferas que estão no elemento do mito, né? O mundo, eu e o outro. Qual que é o meu limite? Como que eu vou mediar o meu limite entre a minha vontade do que eu posso, os limites que o mundo me oferece e aquilo que as pessoas ao meu redor também apresentam? Porque eu acho que todo mundo, assim, não muito tarde, percebe que a realidade é bem dura. Que a realidade é bem dura mesmo. Entretanto, ainda que ela seja dura, a gente consegue atravessar ela. Então eu não acho que a ideia, assim, de que o mundo representa essa... Eu acho que se a gente vive isso a partir dessa premissa, assim, de que o mundo representa essa ideia absoluta aos limites, a gente pensa assim, eu não vou fazer nada porque nada vai mudar. Você pode não mudar o mundo de fato, mas pelo menos você voou por algum instante. Será que isso não valeu a pena? Pois é, mas daí a gente entra em outro ponto, que é a questão do prazer e a realização, né? Porque essa busca incessante, nem sempre ela é prazerosa. Uma hora ela é frustrante, como a gente citou agora há pouco. Então, há uma diferenciação dessa realização, ou possibilidade de realização e do prazer realmente que a gente sente nessa realização? Eu acho que quando tu propôs o tema, me veio à cabeça também a ideia do Freud, que é um livro dele, além do limite do princípio do prazer, né? Que a resposta dele, do porquê nós fazemos o que nós fazemos, é que nós somos movidos pela busca incessante do prazer. Nós sempre queremos o que é bom e evitamos aquilo que é mal. De uma maneira muito básica. A gente sempre quer o que é bom e sempre evita o que é mal. É claro que quando a gente vai transpondo isso para questões culturais, aí vai ficando difícil de definir o que é bom e o que é mal seguindo a cultura, né? Mas esse é o princípio dele. Então ele diz que a gente é sempre regido por esse princípio do prazer. A gente sempre quer o que vai nos fazer feliz agora. A endorfina e a dopamina. Exatamente. Ainda que isso não nos traga uma realização daquilo que nós somos. Essa é a diferença. Esse é o ponto do limite. Normalmente o limite do quão longe você quer voar, às vezes ele é dado da seguinte maneira. Eu quero voar, porque se eu voar, eu vou me realizar com quem eu sou, e eu não preciso voar porque eu me realizo com quem eu sou assim hoje. O ato que fornece o prazer, ele é distinto da realização da escolha. Voar deve ser bom, mas será que é essa a natureza da vida que ele quer? Normalmente, a gente enfrenta uma dificuldade. Quase sempre aquilo que nos faz feliz não é aquilo que nos faz realizado. Porque nos fazer feliz é, hoje de manhã, 6h20 da manhã, continuar dormindo e faltar ao trabalho. Eu acho que faria todo mundo feliz. Boa parte das pessoas, com certeza. Mas não realizado, né? Porque nós nos realizamos quando dizemos, poxa, venci um dia inteiro de trabalho, acordando cedo, consegui passar por isso, cumprir minhas obrigações. Esse sentimento de realização, ele não é prazeroso no sentido prático, né? Mas ele traz uma satisfação muito mais profunda. Então, acho que essa questão... O prazer momentâneo ali conflita com isso. Porque, vamos lá, se a gente pegar um exemplo de alguém que tem aquele culto ao corpo, por exemplo, o cara que malha, e tem aquele ideal, né? Pô, corpo bombado, legal e tal.
Só que o prazer imediato é comer uma batata frita. Exato. Então você aborta esse prazer imediato, você cerceia ele para aquela realização lá. Um exemplo aqui básico. Mas quem disse que a realização não pode ser aquela lá também, né? Ela pode, mas sim, normalmente é essa a lógica escolhida. A privação vai dar a realização, né? Porque o prazer, o princípio do prazer, ele não se esgota. Você sempre quer mais. Você sempre quer comer até passar mal, dormir até não aguentar mais. É um princípio, assim, uma coisa meio primitiva que vai encontrar o limite na nossa cultura. Por isso a realização. Por isso a realização e o onde parar nas nossas ambições normalmente representa esse ponto. Normalmente ele representa o ponto do mundo ou ele representa o ponto do que eu defino que é uma vida feliz. Por exemplo, o que eu gostaria de trazer sobre esse ponto, né? Eu sou professor e tal. Meio que dentro das possibilidades eu escolho a quantidade de horas que eu trabalho. Dentro das possibilidades. Exato, né? Se tiver gente querendo me contratar, eu posso pegar 60 horas por semana e trabalhar de manhã, de tarde e de noite. A ponto de vista da lei dá, entende? Não recomendo, mas ok. Exato, já fiz também, tá? Foi uma loucura. Mas qual que é o limite, entende? Qual que é o limite de uma vida feliz? Nossa, vou ganhar muito dinheiro, mas... Mas vai viver miserável de corpo, mente, etc. Esse é o ponto que eu acho que o limite que a gente encontra. Eu tô em emprego tal e aí vai me surgir uma promoção ou eu vou conciliar um segundo emprego com isso. Você vai ganhar muito dinheiro. Tá, a gente pensa, né, o Ícaro voando, né, mas... Nossa, estou evoluindo para frente. Será que você não tá nesse processo se desgastando mais e perdendo uma parte de você que não volta? Será que a asa de cera não tá derretendo nesse processo? Completamente. Qual que é o valor de uma vida assim que não sobra nada de ti? Pega todo o dinheiro e gasta com saúde depois, que é o que normalmente acontece, né? Pega todo esse dinheiro que tu ganhou e tu compra o tempo que tu gastou. Trabalho de manhã, de tarde e de noite, mas tu nunca mais cozinhou, porque tu sempre comprou a comida, tu comprou o transporte, tu compra o tempo que tu se priva. E a gente chama isso de estar subindo na vida. Que loucura! Como que não ter tempo para si pode ser subir na vida? Pois é, e daí tem gente que chega lá, alcança determinado poder aquisitivo e vai morar no campo e ler um bom livro sentado numa cadeirinha de balanço na varanda, né? Mostra que a realização não vem só daquilo, né? Claro que dinheiro é muito bom, obrigado. Na nossa sociedade ele é necessário, inclusive. E quanto mais melhor. Entretanto, ele precisa ter um limite, né? Do que é esse quanto mais melhor? Pensa em quantas famílias que, assim, são dilaceradas por uma herança que às vezes nem é tudo isso. Ou pessoas que sacrificam a saúde, né, conciliando múltiplos empregos, carreira, ou um emprego que não faz feliz, mas paga bem em nome de um crescimento, né? Ou para quem acompanha futebol, né? Lembra quando o Gerson, jogador do Flamengo, foi pro Zenit? Cara, ele lá, cabisbaixo, ser mais infeliz da terra jogando no Zenit, não ficou um ano. Não dá, ganhou muito dinheiro, mas qual é o valor desse dinheiro que ele ganhou? Eu acho que para nossa vida, essa reflexão, principalmente, ela deve encontrar esse limite, né? Quando a gente pensa em progresso e carreira, né? Poxa, eu vou ter muito mais dinheiro. Ok, e aí? Você não está voando muito próximo do sol? Não que isso seja uma afronta e tal, né? Eu acho que a afronta é, muitas das vezes, escolher não voar. Porque caminhando você chega também. Pois é, o medo dessa queda também nos impede de voar muitas vezes. Aí a gente entra no outro polo, né? A gente estava no polo daqueles que vão sem parar e no polo daqueles que têm medo de voar, né? E com certeza, né? Eu acho que eu falei em outro tema, que é a covardia do falso humilde, né? Que é assim, bom, eu não vou nem tentar, porque se eu não tentar, eu não errei. Se eu não errar, eu não tentei. Então eu já evito essa frustração e digo, eu nem tento. Porque se eu tentasse e não conseguisse, aí eu teria a constatação que eu falhei. Covardia do derrotado, né? Que a gente falou, né? É verdade. Pois parece que a gente tá chutando, é um termo, chutando morto, né? Que é a covardia do derrotado. O cara é derrotado e ainda é chamado de covarde, né? Mas muitas vezes é isso que acontece, né? O cara nem se dignifica a chegar pertinho do sol para tentar dar uma olhada, né? Mas eu acho que isso também é uma construção um pouco recente nossa, assim, que a gente começou a ridicularizar o tentar.
O que é um absurdo, né? Por todo o pique da competitividade e tal, mas principalmente assim, a pessoa tá tentando ser famosa, e daí fala como rindo, tá tentando gravar vídeos. Então, pô, deixa o cara tentar. Sabe? A gente começou a... Parece que só admitir um mundo perfeito da excelência, em que tudo que é tentativa parece ruim. E isso desestimula quem quer tentar qualquer coisa. Ninguém vai ser bom de primeira em nada. Mas e a gente não tem que ser bom de primeira em nada. Esse é o grande ponto, né? Vai tocar violão, toca ruim mesmo. Mas uma hora, se você quiser se aperfeiçoar, você dedica tempo suficiente. Mas também não tem problema tocar aí uma notinha errada ou outra. No livro do Humberto Gessinger, né, o cantor do Engenheiros do Havaí, ele diz assim: eu sempre fui um excelente zagueiro e um péssimo jogador de tênis. Jogo tênis até hoje. Maravilhoso, isso ficou pra mim. Perfeito. 3h, 55 minutos. Com essa frase do Humberto Gessinger, a gente vai fechar o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Quinta-feira é o último da semana, na verdade.